Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula Cristina e esse aqui é o canal Descomplicando a Vida Acadêmica. Se você nunca veio aqui, é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. E se você já me conhece, seja muito bem-vindo de volta ao canal. Antes de começar o vídeo de hoje, eu preciso fazer uma ressalva importante sobre o vídeo anterior, porque eu recebi algumas mensagens de uma pessoa que eu conheço, interpretando aquele conteúdo de um jeito que não era a minha intenção. E creio que cabe até uma falta de interpretação boa mesmo. Mas isso não é vergonha, porque aqui estamos para ajudar vocês a estudar de uma forma melhor e até mesmo se isso quer dizer que você tem que aprender a ter uma interpretação midiática melhor. A ideia daquele vídeo nunca foi dizer que mulher é mais inteligente do que homem, ou o contrário. Essa nem é uma discussão que faz sentido para mim, porque inteligência não funciona assim. Dividida por sexo, como se fosse um ranking. O que eu quis mostrar ali foram as dificuldades reais dos dados envolvendo as mulheres no direito à contabilidade, as mulheres que se formam, quando chega a cargos de liderança, sócios de escritório, cargos de chefia, empresa de contabilidade, as diferenças de remuneração para o mesmo cargo, por que tanta mulher qualificada acaba saindo da carreira no meio do caminho, e até vivências da minha vida e de pessoas que eu conheço. Isso é um problema de estrutura, é um problema real, problema de oportunidade e trajetória profissional, não tem nada a ver com quem é mais ou menos capaz. E eu trouxe até alguns pontos históricos, algumas mulheres que fizeram a diferença nessas duas carreiras. Essas ressalvas, que eram muito importantes, bora pro vídeo de hoje, que a conversa exatamente ganha esse tema, só que por outro ângulo. Esse vídeo eu vou fazer diferente, porque eu posso. Já que estamos falando de inteligência, eu posso fazer isso assim, né? Você vai me ver falando em 3 línguas diferentes. Vou explicar aqui em português o que a gente vai discutir, desenvolver boa parte do conteúdo em inglês e em espanhol e voltar pro português pro final para fechar com a chave de ouro com vocês. A ideia é fazer esse vídeo alcançar mais gente. Brincadeira, não é nada, é para mostrar que dá sim para debater ciência com profundidade em mais de um idioma, sem perder a didática e sem perder o respeito, é claro. O motivo desse vídeo foi que recebi uma mensagem enorme de um colega tentando me convencer com ciência de que homens são naturalmente melhores em matemática e mulheres são naturalmente melhores em cuidar de gente. Ele citou algumas fontes, mandou nomes de estudo e parecia muito bem embasado à primeira vista. Parecia não. Só que citar estudo não é o mesmo que está correto. Um argumento pode ter aparência de ciência quando você vai checar a fonte com calma e encontra furos sérios, principalmente se os estudos já foram rebatidos pela ciência de outras formas. Separei aqui 4 pontos do argumento dele para poder desmontar com calma. E antes de fazer isso, eu quero dizer o seguinte: não vou dizer quem é, não vou mostrar print e não é para vocês irem caçar quem é, caçar briga, caçar hate, como vocês dizem. Não é para ficar fazendo graça, não é para faltar com respeito. Aqui é tudo com educação. Vou rebater de forma educada. Não sejam pessoas ruins dessa forma. Vamos à desmontação dos argumentos. Primeiro, a ideia de que homens têm naturalmente mais variação de QI. O que ele chama de prova de que existem mais gênios homens, né? Segundo, o estudo mais forte que ele usou, chamado paradoxo escandinavo, foi oficialmente corrigido depois de pesquisadores encontrarem um erro de cálculo nos dados originais. Terceiro, a história de que homem tem mais noção espacial por causa da caça na pré-história, que soa lógica para alguns, mas muito burra para outros, mas não tem a base científica que parece ter. E quarto, erro de lógica que sustenta o argumento inteiro do início ao fim. Bora com calma, ponto por ponto, e só porque a gente pode. Following in English, from here. Well, let's start with his first argument. He claimed that men naturally show more variability in IQ scores than women, meaning men's scores are more spread out, clustering more at both extremes of the distribution. So, according to him, you'd expect more male geniuses at the very top, but also more men scoring very low. This idea even has a name in psychology, the greater male variability hypothesis. It's been around since the, 19th century, and it keeps resurfacing these kinds of arguments because it sounds mathematically neat. Here's what he left out. I don't know if on purpose, I hope so not. He left out that this is one of the most contested, actively debated hypotheses in the entire field of psychometrics. It is not settled science. It is not something researchers universally agree on. It's something researchers are still actively arguing about, publishing papers for it and against it right now in 2026. And here's the part that really undermines his argument.
This supposedly greater male variance doesn't show up consistently across the world. When researchers compare countries, they find that in some nations the pattern appears fairly strongly, in others it barely shows up at all. And in some countries it actually reverses, meaning women show more variability than men. If this were a fixed biological trait, hardwired into human beings regardless of culture, we would probably expect to see the same pattern everywhere, every time in every country, with roughly the same strength. That's simply not what the data shows. What varies so much across cultures is much more consistent with something shaped by environment, education systems, social expectations, and not something baked into biology at birth, like we see at DNA. Not even DNA is the same. We have different structures, of course, the same structural construction in DNA, but we have some things that change every time. And of course, we have the data and the studies to show it. So, when someone sends you a message with a single study proving that men are more variable, the honest response is, this is genuinely disputed among the people who study it for a living, and the cross-country data itself argues against a purely biological explanation. Now, let's get to the strongest piece of his argument, and I put strongest in a lot of doubts, because this is the one that sounds the most convincing on the surface. He said, look at Scandinavian countries, Norway, Sweden, Finland, the most gender-equal societies in the world. If gender gaps in STEM were caused by culture and discrimination, you'd expect those gaps to shrink or disappear in the most equal countries. Instead, the gap is even bigger there, so it can't be culture, it has to be biology. This argument comes from a real specific study, Stowett and Gary, published in 2018, sometimes referred to as the gender equality paradox in STEM. And on the surface, yes, this looked like a serious finding. But here's what he didn't mention, and I am sure he didn't mention it not on purpose, but I think just because he didn't know. That study received an official correction, and other researchers from the Greater Psi Lab at Harvard went back through the data and found a calculation error in how the original authors built their key metric. That error caused by the study to underestimate the actual number of women graduating in STEM fields globally by around roughly 8%. That's not a small rounding issue. That's a meaningful error that affects the core finding the entire argument rests on. On top of that, other researchers who tried to replicate the original result using the same underlying data were not able to reproduce it. And here's the part that I think is even more important than the correction itself. Even if we take the original uncorrected finding completely at face value, what it describes is a difference in choice, not a difference in ability. Women in this country score equally well or sometimes better in math and science. They're just choosing other fields more often, and there's a well-supported explanation for why that happens in wealthy, gender-equal countries specifically. Another study by Brenda, Junie, Knapp, and Thibault, published in 2020, found that in richer, more egalitarian countries, the stereotype that math isn't for girls is actually stronger, not weaker. With more financial security, people have more freedom to follow what they believe they're supposed to like. And what they believe they're supposed to like has been shaped by stereotypes since childhood, long before anyone chooses a university major. So, the strongest piece of his argument isn't proof that biology beats culture. If anything, read carefully, it points the other way. Now, let's continue this in Spanish. Vamos ahora con el tercer punto de su argumento, que tiene que ver con la habilidad espacial. Él dijo algo así: los hombres durante la evolución humana salían a cazar y por eso desarrollaron una mejor capacidad de orientación y razonamiento espacial. Esa habilidad espacial está directamente conectada con el pensamiento matemático, así que por eso los hombres son mejores en matemáticas. Suena lógico, ¿verdad? Tiene una narrativa clara, con causa y efecto, y hasta encaja con los muchos que asumían de antemano. Pero ese tipo de explicación evolutiva tiene un nombre específico dentro de la ciencia, se llama Just So Story. Literalmente, así fue como pasó. Es una narrativa que suena convincente porque tiene forma de historia, con inicio y una conclusión ordenada.
pero que rara vez cuenta con evidencia sólida que pruebe cada eslabón de cadena casual, que suene lógico cuando significa que está comprobado. Es cierto que algunos estudios encuentran diferencias pequeñas de tareas específicas de rotación espacial mental, eso no lo voy a negar, pero lo que esos mismos estudios también muestran es que él no mencionó es que desempeño cambia con el entrenamiento. Niñas y mujeres que practican más videojuegos de acción, por ejemplo, que arman más bloques de construcción, que tienen más exposición a este tipo de tareas desde pequeñas, reducen la diferencia y en muchos casos la eliminan por completo. Eso es clave, una habilidad que se abre o se cierra dependiendo de cuánta práctica tuviste durante la infancia, no es la marca de algo fijado biológicamente por millones de años de evolución. Es la marca de algo que fue culturalmente menos estimulado en las niñas. Juguetes distintos, expectativas distintas, actividades distintas desde muy temprana edad. Y hay otro problema con este argumento que vale la pena señalar. Incluso si aceptáramos que existe una pequeña ventaja especial masculina de origen evolutivo, eso no prueba automáticamente una ventaja matemática. Son dos habilidades relacionadas pero no idénticas. Él está encadenando varias hipótesis sueltas una tras otra como si formaran una cadena sólida de evidencia, cuando en realidad cada eslabón individual ya es por sí solo bastante débil. Y esto nos lleva al cuarto punto, que para mí es el más importante de todos, porque no es solo un dato específico, es el error de razonamiento que sostiene todo el argumento de principio a fin. Él parte de una observación real. Hoy en día hay más hombres en carreras de exactas y más mujeres en profesiones de cuidado. Esa parte es verdad en un dato observable. El problema está en lo que hace después. Toma esa diferencia actual y trabaja hacia atrás buscando una causa biológica que le explique, en vez de primero probar si esa diferencia se sostiene cuando controlas otras variables, como la cultura en la que la persona creció, el tipo de crianza que tuvo, los estereotipos a los que estuvo expuesta desde niña y las oportunidades reales que tuvo disponibles. Eso, en términos de lógica, se llama asumir la conclusión antes de probar la premisa. Es buscar evidencia que confirme lo que ya querías creer, en vez de poner esa creencia a prueba de verdad. Y cuando revisamos la literatura científica completa sobre este tema, no un solo estudio aislado, sino el conjunto de investigaciones disponibles, lo más honesto que podemos decir es esto: las diferencias promedio de desempeño cognitivo entre hombres y mujeres son pequeñas o directamente nulas en la gran mayoría de las áreas medidas. Lo que sí varía de forma fuerte y consistente es la elección de carrera, y elección es literalmente el terreno más obvio, donde la cultura, la crianza y las expectativas sociales tienen influencia. Mucho más obvio de cualquier otra explicación biológica que se quiera forzar encima. E agora, devolvo o português para cerrar com vocês. Gente, primeiramente tenho que dizer que foi muito divertido fazer esse vídeo. E resumindo tudo que a gente viu hoje, com calma, não precisa negar que existem diferenças biológicas entre os sexos. Isso aqui ninguém está discutindo. E seria até desonesto da minha parte fingir que não existe nenhuma diferença biológica entre homens e mulheres. O problema não é reconhecer que existem diferenças. O problema é usar diferença biológica como ponto final de uma conversa que, quando você vai checar com calma, está cheia de estudo contestado, dado que você precisou ser corrigido depois de publicado, e história evolutiva bonitinha que soa lógica, mas não tem prova sólida por trás. Ciência boa é justamente aquela que aceita ser questionada, revisada e corrigida quando erra. E isso nunca vai ser fraqueza da ciência, isso é justamente um dos melhores pontos dela, é o funcionamento normal e saudável da ciência. Um estudo ser corrigido depois de publicado não é motivo para descartar a ciência como um todo, é motivo para confiar mais no processo, porque mostra que ele se autocorrige. Eu queria agradecer de coração a todo mundo que chegou até aqui comigo, que acompanha o canal, me acompanha no Instagram também e que traz esses debates, essas dúvidas para mim, porque é exatamente isso que me motiva a continuar estudando e trazendo conteúdo com responsabilidade e com muito carinho, em vez de simplesmente repetir o que soa convincente à primeira vista. Se esse vídeo te ajudou a enxergar esse tema com mais cuidado, deixa aqui seu like, comenta o que você pensa, com todo respeito, tá? Esse é um espaço de debate, não de briga.
E desde sempre eu falo, a gente pode debater tudo com muita educação. E se vocês gostam desses vídeos, desse tipo de conteúdo, por favor, me acompanhe aqui, me acompanhe lá no Instagram também. Segue para mais coisas. Vou sempre estar trazendo fonte para vocês, vou estar trazendo alguns estudos e sempre vamos checar antes de afirmar as coisas. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau!